Muito bem, a gente começa as coberturas especiais com o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes do STF decidiu manter as medidas cautelares, mas não prender o ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo depois de afirmar que ele violou proibições do Supremo. Vamos lembrar, isso vem na esteira dos fatos, como se diz então na mídia, na esteira dos fatos. Depois que tinha a proibição de mesmo falar com terceiros, usar redes sociais indiretamente, uma coisa que deixou muita gente confusa em termos de clareza. Aí depois Bolsonaro apareceu, mostrou no Congresso a tornozeleira eletrônica, foi cercado, né, de apoiadores, congressistas, de imprensa, e isso é uma coisa que todo mundo questionava, viola ou não viola, e se especulou mesmo sobre uma preventiva vindo adiante, num cenário tenso, tanto dentro quanto fora do país. Resultado é que na decisão de hoje o ministro classificou o episódio como uma, aspas, irregularidade isolada. Irregularidade isolada. Bolsonaro segue então proibido de usar as redes sociais, inclusive por meio de terceiros. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, discursos e entrevistas estão permitidas, mas não podem ser publicadas nas redes sociais. A gente fica confuso sobre o que isso significa, por exemplo. A CNN é uma emissora de televisão que também transmite tudo pelas redes sociais, pelo YouTube. Aí como é que faz? Bom, as coisas não são claras, mas a decisão foi tomada após a defesa alegar que não houve uma intenção de descumprir ordens judiciais e que as medidas estão sendo cumpridas. Esse foi o despacho mais cedo, então, do ministro Alexandre de Moraes. Ainda nisso, a gente passa pela resposta de Eduardo Bolsonaro, que era citado ali, até tinha um print dele na decisão do ministro, com ele compartilhando o tal vídeo da tornozeleira. A gente lê aqui a publicação que ele fez nas redes sociais mais cedo. Eduardo falou o seguinte: ausência de clareza é clareza de arbitrariedade. A linguagem truncada de Moraes não é sem propósito. Se Moraes for explícito, mais explícito, há um erro de gramática aí, se Moraes for explícito, mais explícito ficará seu autoritarismo. 2. Se ninguém sabe o que se pode ou não fazer, então Moraes poderá selecionar por qual conduta prender Bolsonaro e em qual momento. 3. Bolsonaro, evitando ser preso, deverá ser o mais cauteloso possível, ou seja, fará a interpretação mais restritiva possível de sua própria liberdade. Essa foi a publicação, então, do filho do presidente, que, claro, está nos Estados Unidos. Falando em Estados Unidos, isso acontece enquanto se vigia os acontecimentos no Brasil da perspectiva internacional. Uma rixa na qual as tarifas de 50% que devem entrar em vigor em 1º de agosto, se não houver mudança, são também um fator nisso aí. Afinal de contas, o ex-presidente brasileiro é citado na carta do presidente americano Donald Trump, que anuncia as tarifas. Enquanto isso envolve um contexto maior, muito amplo, que envolve tudo desde nuance com BRICS, segurança nacional americana, fronteira sul, comércio global e influência chinesa, fato é que essa é uma das peças do quebra-cabeça. E como uma das peças do quebra-cabeça, a gente fala também de Felipe Martins. Ele, que é o ex-assessor especial para assuntos internacionais de Jair Bolsonaro, é um dos casos mais controversos quando se fala do julgamento de um suposto golpe de Estado. Por quê? Bem, ao que aparenta, foi fraudada uma entrada sua nos Estados Unidos. Ele permaneceu no Brasil quando o ex-presidente brasileiro foi para a Flórida no final de 2022. Entretanto, foi preso com a justificativa de que havia um risco de fuga. Afinal de contas, parecia haver registros de saída dele do Brasil, uma coisa que nunca aconteceu. Quanto mais se mexe nisso, mais confuso fica e a gente aguarda uma conclusão. De momento, parece que houve alguma coisa para aparecer registro na alfândega dos Estados Unidos. A gente está falando disso porque hoje o Supremo Tribunal Federal está interrogando, enquanto a gente fala, os 6 réus do núcleo operacional da tentativa de golpe de Estado que teria atuado para manter Bolsonaro no poder após a derrota de 2022. E entre os réus está ele, Felipe Martins. Também Marcelo Câmara, Mário Fernandes, Silvinei Vasquez, que era da Polícia Rodoviária Federal, Marília Ferreira de Alencar e Fernando de Souza Oliveira, todos ligados ao alto escalão do governo e a forças de segurança. Os crimes pelos quais respondem são aqueles listados na nossa apuração: tentativa de golpe, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e participação em organização criminosa armada. São mais alguns dos desdobramentos que, certamente, são vigiados com olho atento, tanto por a gente que está tentando entender e explicar isso aí aqui na imprensa, quanto por observadores internacionais, nesse quebra-cabeça mais amplo da maior crise diplomática, talvez da história do Brasil e certamente da relação bilateral com os Estados Unidos.